Fala, meu povo, tudo bem? Chegamos então no momento, né, que nós vamos fazer uma revisão da aula de população. Nessa revisão a gente vai fazer exercícios e vamos revisar a parte conceitual de temas que a gente já falou aqui, né, sobre o crescimento populacional, as teorias demográficas e a transição demográfica, tá? Então vamos começar nossa aula de revisão fazendo os exercícios e fazendo comentários, tá? Como sempre fizemos, né? Vamos lá, questão 1, questão da UERJ. Diz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o meu laser. Diz o seguinte, temos aqui um mapa e um gráfico, tá? Questão clássica que geralmente aparece em vestibulares de população, como eu falei, né? O tema população em vestibulares sempre tem algum tipo de análise de mapas, de tabelas, de gráficos, né? E a UERJ adora falar sobre população. Então, nesse gráfico aqui, ó, nesse mapa, desculpa, eu tenho aqui a taxa de crescimento populacional em 2015 em porcentagem. E aí tá meio pequenininho, mas a gente consegue visualizar, né, as cores, né, nessa escala da legenda, que as cores mais vermelhas, né, ela tem uma taxa de crescimento maior se comparado com as outras, tá? Então, por exemplo, quem tá de vermelho aqui, né, são alguns países da África, né, subsaariana, e temos também alguns países aqui no Oriente Médio. Aqui, ó, de vermelho diz que a taxa de 4,4% a 5,8%, tá? Então, comparado ao mundo, é uma porcentagem um pouco maior. Ou seja, nesses países eu tenho um crescimento um pouco mais acelerado. Nesse segundo gráfico, diz o seguinte, ó, projeção da população em milhões de 1950 até 2060. E olha só que interessante, nesse gráfico, ele me dá algumas linhas, né, que vão ser as variações, né, do crescimento da população. Ele diz que a linha preta, né, mais grossa, em negrito, é a W, X é a linha que está aparecendo aqui crescente, Y a linha pontilhada e Z a linha tracejada. Essas duas linhas, né, Y e X, elas estão um pouco mais constantes e mais baixas. E a W e a X, elas estão, né, um pouco mais crescentes, mas o que diferencia a W para X, né, é que a linha W, ela parece que houve uma crescente, né, dos anos 60 até os anos 2000, 2020, mas parece que as suas projeções, né, parece que vai ter ali não vai ter mais um crescimento, né, vai ter uma manutenção desse estoque de população. Diferente da linha X, né, que aparece aqui, ó, uma crescente, parece que vai continuar crescendo, inclusive para as projeções, né, depois de 2060. Ele diz o seguinte, né, qual é o objetivo dessa questão? Ele diz o seguinte, ele quer saber, né, na verdade, a curva do gráfico que corresponde à projeção da população do continente africano a partir de 2015 é... Então, pessoal, aqui você tem que ter uma análise do mapa, do gráfico e também do seu conhecimento sobre transição demográfica, né, e pirâmide etária. A gente já viu aqui, né, nas nossas aulas que a maior parte dos países do continente africano, eles tendem, né, a ter um crescimento populacional acelerado, né. Na fase da transição demográfica, alguns países, como a gente viu, eles estariam na fase 2, né, na fase ainda de crescimento, de explosão demográfica. Então, se a gente sabe que ele tem uma tendência de ter um crescimento acelerado, no mapa ele também justifica isso, né, na informação aqui da taxa de crescimento populacional. Então, qual é a linha, né, desse segundo gráfico aqui, né, qual é a linha que representa esse movimento de crescimento? É a linha X, né, como a gente avaliou. Então, pessoal, essa questão aqui, essa questão da UERJ, ela é uma questão de geografia, de população e tudo mais, mas você tinha que ter uma noção de análise de gráfico, né? Quem é que está crescendo aqui? Quem é a crescente, né? A reta crescente aqui é a reta X, certo? É a linha X. Então, a alternativa correta ficaria X, beleza? Muitos países do continente africano apresentam um elevado crescimento da população em decorrência das altas taxas de natalidade e de fecundidade, que por sua vez estão associadas às condições mais precárias de acesso à saúde e educação. No gráfico, a curva que corresponde à projeção de crescimento da população no continente africano é a X, perfeito? Então, a alternativa correta, letra B. Beleza? Show de bola? Ficou com alguma dúvida? Eu recomendo que você volte na parte de transição demográfica e na parte de pirâmides etárias, tá? Lá você vai ver que existem diferenças, né, entre os países, né?
entre as características, né, de desenvolvimento dos países. Então você vai conseguir visualizar mais ou menos qual é a tendência, né, de alguns países, como a gente já falou lá na parte teórica, beleza? Mais uma questãozinha, questão 2. Deixa eu subir aqui para você ver. Não, vou descer para não atrapalhar. Não, vou ficar aqui no canto, pronto. Resolvido, vamos lá. Questão 2 diz o seguinte: a mudança das características da população chinesa representada no gráfico projeta a tendência futura de. Então ele quer que você olhe esse gráfico aqui, tá? Da população chinesa por faixa etária, e que você identifique qual é a tendência futura dessa população da China. Você já sabe, né? Você já tem um conhecimento prévio por trás de como a China, né, provavelmente vai estar no futuro. A gente já conversou sobre isso, né? A gente viu que ela teve um crescimento muito acelerado. Ela hoje é um país, né, que tem a maior contingente populacional do mundo, mas por conta da política do filho único e agora, né, com a política, né, que você pode ter 2 filhos por família, percebe-se que há, portanto, uma preocupação com a diminuição, né, da sua base, da sua pirâmide, tá? Então, já sabendo dessas condições, mais a análise de gráfico aqui, você consegue responder essa questão. Vamos olhar agora esse gráficozinho aqui. Diz o seguinte: a população da China por faixa etária, proporção da população total dos anos 60 até a projeção para 2050. Nessa parte aqui de baixo, eu tenho a minha base da pirâmide, né, que seriam as pessoas de 0 a 14 anos. O que está acontecendo aqui nesse gráfico, Mayara? Pois bem, ó, tá tendo uma diminuição do número de crianças, certo? De crianças e jovens, beleza? E essa faixa etária aqui, de 15 a 64, população economicamente ativa. O que está acontecendo nessa proporção? Eu tinha realmente, né, nos anos 60 até os anos 80, você tinha um grande contingente populacional, né, de crianças, ou seja, tinha muita gente tendo filho, de fato, né? Mas com a política do filho único e toda essa questão da concentração do planejamento familiar, que a teoria neomalthusiana, né, explicou pra gente, a gente vai tendo aí uma diminuição das crianças e um aumento, né, relativo da proporção dessa população, né, economicamente ativa, mas também do aumento de quem? Ó, dos idosos nessa faixa desse topo aqui. Então, qual é a tendência futura, galera? Vamos olhar as alternativas. Confirmação da explosão demográfica. Explosão demográfica é aquela fase 2 da transição, né? Explosão demográfica, eu tenho que ter uma taxa de natalidade elevada e de mortalidade baixa. Nesse caso aqui, futuro, o que vai acontecer? O estoque de idosos faz com que a mortalidade ela aumente um pouquinho mais, tá? Ou se mantenha constante. Mas a natalidade, como é o caso aqui, ela tende a descer. Então, não vamos ter uma explosão demográfica. B, aumento do crescimento vegetativo. Aumento do crescimento vegetativo é a mesma coisa que a gente falar da explosão demográfica, né? A taxa de natalidade menos a mortalidade, como a gente viu lá na fase 2, né, da transição demográfica. Então, também não é o caso. C, agravamento da mortalidade infantil. Pessoal, uma coisa é mortalidade infantil, outra coisa é taxa de mortalidade, né? E outra coisa também é a taxa de natalidade. A mortalidade infantil tem a ver com as mortes de crianças, né, de 0 a 1 ano de idade. Ou seja, são aquelas condições mais precárias, né, que faz com que os bebês eles não consigam se desenvolver, né, para uma fase de criança, né, uma fase, né, de um neném, né, a mais de 1 ano de idade. Então, quando a gente fala de mortalidade infantil, a gente está falando dessa situação um pouco mais precária, que vai ter relacionada com saneamento básico, questão de alimentação, que é o caso, por exemplo, de alguns países do continente da África que vão sofrer com esse problema de mortalidade infantil porque não vão ter acesso suficiente, né, de uma qualidade ali básica para as crianças. Lógico que isso tem diminuído, né, muito ao longo dos anos, mas no passado isso era algo relevante, tá? Não é o caso aqui da China, tá? O caso aqui é que a taxa de natalidade vai diminuir, tá? Vai ter pouca gente tendo filho, tá? Não é que vai ter filho e esses filhos vão morrer, tá? Cuidado para você não se confundir nesses conceitos, tá? Letra D. Envelhecimento da sociedade local. Sim, é o que mostra, né, esse gráfico aqui, né? Onde tem aqui a população de 65 anos ou mais, né? Ganhando um pouco mais de espaço, né, na porcentagem dessa população da China. Perfeito? Tranquilo? Então, a alternativa correta é a letra D, porque os dados indicam a maior porcentagem de adultos e idosos, portanto, o envelhecimento da população.
As alternativas incorretas são A e B, porque está havendo a redução do crescimento vegetativo e porque os dados indicam redução da natalidade, não da mortalidade infantil. Cuidado ao avaliar as taxas, beleza? Pessoal, vamos fazer uma pausa e no próximo bloco continuamos a fazer exercícios.